Olá, Adriano. A gente também está nesse momento junto com vocês para falar um pouquinho mais sobre a nossa experiência no rádio, tudo aquilo que o rádio já nos proporcionou e também felizes, porque a gente compartilha muito dessas experiências e com certeza a gente também transmite algum tipo de conhecimento para as outras pessoas que estão aí do outro lado. A gente começou a fazer rádio há um bom tempo. Já são praticamente 32 anos e nesses 32 anos muita história aconteceu. Quando a gente fala em início, como tudo começou, a gente tem que entender um pouquinho da história das pessoas e é interessante porque todas as pessoas que começam no rádio começam de um jeito muitas vezes diferente, um jeito muitas vezes que a pessoa está procurando alguma coisa e encontra no rádio aquele momento especial. Alguns trazem isso de dentro já há um bom tempo. O meu caso foi um pouco diferente. Eu sempre brinquei com isso, mas eu nunca me imaginei fazendo rádio. Eu já gostava de fazer brincadeiras com música, fazer mixagens, gostava de trabalhar mais na parte de plástica do rádio, mas eu nunca me vi como um locutor fazendo rádio. E não é que tudo começa quando eu estou fazendo um curso no Senac em Araraquara, que não tinha nada a ver com rádio, e de repente escuto através de uma caixa de som, uma publicidade, uma propaganda da Rádio Morada do Sol, dizendo que se você gosta de rádio, você deveria mandar uma fita cassete naquela época, isso em 1984, para que você pudesse fazer como se fosse um teste. As fitas iam ser analisadas e as pessoas poderiam ser aproveitadas no rádio. De uma maneira, eu imaginei o seguinte, bom, eu gosto de fazer, eu gosto de mixar, eu gosto de fazer algumas brincadeiras, mas colocar a voz em cima, como é que será que fica? E olha, foi uma coisa interessante, eu comecei a perceber que eu gostei do que eu fiz. Mandei um teste, o meu primeiro teste foi então gravado na minha casa, com equipamentos bastante rudimentares, e para minha surpresa, depois de praticamente 3 meses, 2 meses e meio, eu recebo um telefonema do diretor da Rádio Morada do Sol, me convidando para conversar. Eu imaginei o seguinte, será que tem alguma coisa a ver com a fita? Pode ser, mas eu não acreditava que aquilo fosse verdade. Mas aquilo aconteceu. E a partir daquele instante, naquela conversa inicial, eu percebi que as portas do rádio começavam a se abrir para mim. E um novo horizonte, para quem tinha planejado uma outra coisa, começava a dar uma guinada bastante significativa na minha vida. Eu comecei a fazer rádio dessa maneira. No início eu não me espelhei em ninguém. Eu não pensava em fazer rádio, como eu disse, mas eu acho que eu ouvia muito rádio. E no momento que a gente ouve, a gente tem vozes, a gente tem as situações, a gente tem aquela descontração dos locutores. Eu me lembro que quando eu estava aqui em Araraquara, como ouvinte ainda, por trás do microfone, eu ouvia bastante na Rádio Morada do Sol, Suzana Rangel, grande Suzana Rangel. A Suzana me impressionava de uma maneira incrível. A Suzana tinha uma facilidade muito grande para fazer comerciais, os chamados merchandisings. A Suzana Rangel, ela fazia de um jeito que a propaganda ficava de uma maneira interessante para quem ouvia, não monótona, cansativa, não a mesma coisa todos os dias. E aquilo me chamava a atenção. Uma excelente locutora, depois foi para outras emissoras, passou pela TV Cultura, e é uma pessoa que realmente eu ouvia, mas não posso me dizer que eu me inspirei nela. Eu acho que eu peguei um pouquinho de cada pessoa, das pessoas que eu gostava de ouvir, porque tinham alguma coisa para transmitir, e eu acho que foi a partir daí. Eu sempre tive na minha cabeça a ideia de que o locutor ele precisava ser muito mais do que simplesmente um anunciador de músicas. Eu acho que falar o nome do grupo, do cantor e da música é alguma coisa muito normal. Eu acho que a gente precisava ter um recheio a mais. Eu comecei pensando dessa maneira e eu acho que eu consegui fazer um pouquinho disso. E além de ser um locutor que simplesmente anunciava e desanunciava músicas, a gente recheava com algum tipo de conhecimento. Eu acho que isso é um fator diferencial que realmente faz uma diferença muito grande no rádio. A rotina de trabalho hoje é bem mais simples, né? Depois de 30 e poucos anos de rádio, a gente já tem uma rotina diferenciada. Mas a gente hoje, eu trabalho com jornalismo, estou no jornalismo todos os dias a partir das 7 horas, permaneço no jornal, eu não fico até o final do jornal, mas faço uma boa parte dele.
porque eu tenho outros compromissos depois com a educação, eu sou professor também, e muitas vezes os horários são um pouco incompatíveis. Mas acordo normalmente às 5h30 da manhã para estar às 7 horas já na emissora para fazer o jornal. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, o jornal é uma experiência diferente a cada dia. É alguma coisa que me motiva e também já nesse campo já estou há bastante tempo. Alguma coisa que eu gosto muito de fazer. Trabalhar com pessoas, ouvir problemas, analisar situações, fazer comentários e também fazer com que a gente possa analisar o dia a dia de uma cidade, o dia a dia de um país. E a gente tem que fazer isso porque eu acho que cumprimos um papel importante. A partir do momento que você se posiciona, que você dá a sua opinião, eu acho que o rádio está cumprindo aquela missão que tem também de informar e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas do outro lado possam refletir, criar uma opinião a respeito de um determinado assunto. Eu não sei se o rádio hoje está mais competitivo ou se ele precisa se reinventar. Essa é uma pergunta difícil de responder, viu, Adriano? Eu acredito que hoje em dia o rádio ele está sempre se alterando, passando por uma metamorfose. Ele é um rádio que a cada dia ele vai se reinventando. Eu acho que o rádio, evidentemente hoje ele está bastante competitivo, haja visto o número de emissoras que existem por aí. Agora, se ele precisa se reinventar, eu acho que o tempo vai se encarregar de colocar as coisas nos seus devidos lugares. O rádio, ele é bastante diferenciado, o rádio, ele cria situações diferentes. E aquilo que de repente não está naquele determinado momento, trazendo alguma coisa que seja importante, diferenciada, diferente, agradando, eu acredito que o tempo vai se incumbindo de fazer aquelas transformações bastante necessárias e importantes. O jornalismo, eu acredito que, assim como o rádio, também passa por uma série de transformações. O rádio, na sua linha jornalística, ele já mudou bastante. O rádio hoje tem no jornalismo uma peça fundamental no dia a dia. As pessoas hoje têm no rádio, seja de manhã ou em algum outro período, de manhã, sem dúvida, é o horário de maior audiência, porque a competição direta com a televisão no período noturno não é tão grande, mas o rádio cumpre esse papel importante de informar. O futuro do jornalismo, eu acredito que seja o jornalismo cada vez mais próximo, opinativo, fazendo com que você dê espaço para as pessoas também falarem, que você possa emitir a sua opinião, que você tenha responsabilidade para fazer com que o rádio, a cada dia, ele seja importante e faça diferença na vida das pessoas. Do mesmo jeito que a gente vê as pessoas hoje em dia com problemas, o rádio precisa fazer com que esses problemas sejam minorados. Seja no momento que você consegue trazer aquela pessoa que está com problema e tentar transportar aquele problema para uma autoridade que deveria fazer a sua parte, eu acho que o jornalismo está cumprindo o seu papel. O jornalismo vai mudar bastante ainda. Eu acho que se você analisar o que está acontecendo hoje em dia, o jornalismo já mudou muito. E eu acredito que o tempo vai fazer com que o jornalismo vá mudar cada vez mais. Eu só vou dar um exemplo que fique bem claro. Se você pegar o exemplo no rádio, ele já mudou bastante. Agora, se você pegar na televisão, que também sempre fez jornalismo, os carros-chefes das grandes emissoras hoje também já começam a modificar o padrão jornalístico. Então, de um modo geral, o jornalismo, seja ele no rádio, seja ele na televisão, ele já tem uma grande mudança. E vai mudar muito mais, eu tenho certeza. No rádio, eu gosto de muita coisa. Eu acho que a gente tem no rádio uma verdadeira paixão. A gente aprende com o rádio, a gente nunca sabe tudo no rádio. Essa é a grande espécie de diferença que o rádio tem. O rádio faz com que as pessoas aprendam a cada instante. Seja um profissional de rádio, seja você uma pessoa que está ali apenas para ouvir. O rádio, ele é muito interessante porque ele transporta as pessoas para essas realidades. O rádio abre espaço, o rádio faz com que a cada dia a gente possa ser diferente. E eu acho que isso é fundamental, não há nem dúvida disso. Olha, eu já pensei até em escrever um livro a respeito de histórias engraçadas. O rádio, de uma forma geral, ele está recheado de histórias engraçadas. É interessante que
a gente lembra dessas histórias engraçadas e, com certeza, algumas delas a gente não poderia contar, porque, com certeza, essas histórias talvez vão ferir algumas suscetibilidades, algumas pessoas não gostariam de ter a sua intimidade muitas vezes revelada. Mas tem muita história. O rádio é cheio, repleto de histórias interessantes, histórias engraçadas. Mas como eu não quero contar a história de ninguém, eu quero contar a minha história. Eu comecei fazer rádio, eu fiz muita coisa ao mesmo tempo, eu sou meio elétrico e nessa eletricidade eu comecei a desenvolver algumas coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu fazia rádio, bem no começo, eu também comecei a fazer jornalismo. E essas duas coisas ao mesmo tempo, é claro que você tem que encontrar um espaço. Eu estudava à noite em Ribeirão Preto, fazendo jornalismo, e eu ia de ônibus para Ribeirão Preto, fazia meu programa no rádio, e saía sempre rapidinho, porque no rádio é tudo meio corrido, e eu tinha que pegar um ônibus para Ribeirão Preto, e esse ônibus era terrível, eu acredito que tenha melhorado um pouco, mas não está ainda excelente, mas ele ia parando em cada espaço, a pessoa batia a mão ali, o ônibus parava, então você precisava pegar esse ônibus bastante cedo, para conseguir chegar na faculdade 7 horas. E eu me lembro perfeitamente, um dia a gente chegou, pegamos esse ônibus, nós íamos numa turma, normalmente eram 3, 4 pessoas que faziam o mesmo curso, outras pessoas faziam outros cursos, mas o ônibus ia repleto de estudantes. E a gente chegava e descia na rua 9 de Julho. Quem conhece Ribeirão Preto conhece uma avenida bastante importante, bem no centro de Ribeirão Preto, e a 9 de Julho tem muito movimento. E a gente parava o ônibus ali para não descer na rodoviária. Resultado, um determinado dia, a gente sempre pegava carona ali na 9 de Julho e muita gente ajudava os estudantes a chegar até a faculdade. Resultado, um determinado dia, perto ali quase do fim do ano, provas finais, o meu curso teve aula naquele dia e muita gente não foi. Algumas pessoas possivelmente já tinham encerrado, já não iam mais, mas eu tinha uma prova naquele dia. Faculdade, normalmente fim de ano, está sempre mais lotada. Peguei, parei, tentei pegar uma carona e na 9 de julho ninguém parava. Eu estava desesperado porque eu precisava fazer uma prova. E ali na minha cabeça vinha uma série de coisas, não vou conseguir chegar, vou perder essa prova, não posso perder. Ficava imaginando, olha, não vou conseguir chegar, como é que eu vou fazer rádio no outro dia? É aquele filminho que passa na sua cabeça com a preocupação que você tem, com a responsabilidade que você adquire. E passou um carro. E esse carro parou. O carro parou, mas era o carro da polícia. O carro da polícia parou e perguntou, você quer uma carona? Nessa conversa eu fiquei com medo de falar não e aceitei, porque eu estava desesperado para chegar a tempo na faculdade. O problema não foi a carona, o problema foi chegar na faculdade, porque quando eu desci, o pessoal falou tchau, 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 e um dos policiais que estava dentro dessa viatura falou o seguinte, olha, nunca mais faça isso. Só que ele falou isso alto, perto de todo mundo que estava bem na frente da faculdade. Olha, foi uma cena constrangedora e nesse momento não adianta você tentar explicar absolutamente nada. É claro que foi uma grande brincadeira, mas essa brincadeira me marcou profundamente, porque onde você olhava, você acabou ficando conhecido como a pessoa que acabou descendo do carro da polícia. Olha, não adianta explicar. As pessoas não vão entender. O tempo passa e depois você tenta explicar, eu acho que era a melhor solução naquele momento. O aprendizado do rádio é alguma coisa que a gente vai levar. Eu acho que a cada dia a gente aprende. Eu costumo dizer que a gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem que aprender alguma coisa a mais. Eu acho que essa é a grande mágica do rádio. Aquele que diz que sabe tudo, para mim, ele não sabe nada. A gente está sempre aprendendo. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer rádio, eu dizia o seguinte, eu não sou um bom locutor, mas eu sou um bom operador. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito da plástica do rádio, a vinheta certa, para a música certa, o casamento perfeito, o encaixe perfeito, a plástica da rádio. E a gente fazia rádio na época que tínhamos cartucheira, então você tinha ainda a rádio praticamente movida a lenha. Hoje em dia as coisas são muito automatizadas, o computador faz absolutamente tudo. E a gente fica, muitas vezes, lembrando do passado e vê como a gente fazia as coisas de uma maneira diferenciada, com não tantos recursos,
mas o rádio era muito gostoso de ouvir. Hoje ficou mais fácil, porque você programa o tempo de entrada, o tempo de mixagem, então as coisas se fazem de uma maneira um pouco mais automática. Antigamente não, você precisava fazer um ensaio, você precisava saber quanto tempo tinha a cabeça da música, cartucho naquela época era alguma coisa que você tinha algumas marcações. Então acho que a gente aprendeu bastante. Quando a gente fala em aprendizado, é alguma coisa que fica, alguma coisa que a gente consegue também transmitir. Eu vejo nessas novas gerações de pessoas que estão fazendo rádio, muitas vezes pessoas que têm uma vontade muito grande de fazer rádio. E elas têm que aprender bastante. Hoje em dia, está uma facilidade você, teoricamente, fazer rádio em função da própria tecnologia. Eu até hoje não cheguei a entender se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa que acaba por limitar as pessoas. Eu acho que eu vou ter que escrever um livro tentando defender uma tese, se a tecnologia mais ajuda ou, quem sabe, ela acaba por limitar. Ela é fantástica, isso ninguém duvida, mas muitas vezes eu acho que tira um pouquinho daquela alma, ou fazer rádio com o sangue na boca, ou fazer rádio de uma maneira um pouco mais romântica. Isso, a minha geração, eu acho que leva, e para mim fica isso como um aprendizado. As novas gerações talvez não tenham essa mesma situação hoje em dia. Em termos de aprendizado também, o rádio proporciona um crescimento incrível, conhecimento geral de tudo aquilo que está à sua volta. Fica também aqui dentro um aprendizado de tantas pessoas que a gente trabalhou, tantas pessoas que passaram experiência, convivência com pessoas realmente fantásticas, marcantes. Tudo isso o rádio trouxe de aprendizado para mim. Eu acho que a gente cresce com todas essas experiências a cada dia. É importante que a gente tenha um espaço para guardar, porque todos que fazem rádio têm muito a ensinar. Tantas pessoas passaram pelo rádio, tantas hoje que já deixam saudade. A gente olha para o passado e lembra de tantos nomes que trabalharam ao nosso lado, hoje não estão mais conosco. São muitas pessoas. Eu não quero nem nominar aqui porque a gente pode até esquecer, eu posso até me emocionar. Mas o rádio proporcionou tudo isso para mim ao longo desses mais de 30 anos de experiência. Isso a gente aprende. Ninguém tira isso da gente. O rádio faz com que a gente cresça, evolua. Isso é muito importante. Isso é um aprendizado que a gente leva para a vida toda. E se eu puder um dia, quem sabe, escrever um livro a respeito dessas pessoas especiais, desses companheiros que lado a lado batalharam instante a instante, por cada momento que a gente pudesse fazer alguma coisa diferente para uma cidade, para uma região, com o alcance que uma rádio tem, eu acho que esse é o maior aprendizado. Um crescimento interior que é de alma mesmo, alguma coisa que faz a gente crescer como ser humano. Não existe lição melhor do que essa, eu tenho certeza que não existe condição melhor do que essa, como ser humano, conseguir fazer com que a gente cresça a cada momento. Quem é que não tem desafios? Todos nós temos desafios a cada dia, temos planos, fazemos planos, muitos deles conseguimos realizar, outros a gente não consegue, mas eu acho que cada pessoa tem desafio sim. O meu desafio, de uma forma geral, eu quero continuar fazendo o que eu gosto de fazer, sempre gostei de fazer rádio, embora tenha me enveredado em alguns momentos pela televisão, fiz em alguns momentos apresentação de telejornal, gostei muito de fazer, conheço bastante dessa parte também por trás do rádio, durante um bom tempo fui diretor artístico da Rádio Morada do Sol. Eu acho que essas coisas dão para a gente um pouco de experiência, um pouco de segurança também. Agora, desafio, eu acredito que é você fazer com que aquele plano que você tem à sua frente, você consiga realizá-lo. Talvez seja um plano um pouco distante. Desafio para mim hoje é fazer bem o que eu estou fazendo. Eu quero escrever um livro um pouquinho, contando um pouco dessas histórias do rádio, e a gente vai com certeza mostrar um pouquinho disso a cada dia para vocês. Adriano, um grande abraço, muito obrigado, prazer estar conversando, espero que a nossa conversa tenha sido agradável e o rádio só tem a nos ensinar a cada dia. Assim como muita gente, eu também sou um apaixonado por rádio.